a paz de Cristo esteja contigo, que a paz de Cristo esteja no seu lar, no seu trabalho, e que esse dia seja um dia de paz. Que o Senhor o ajude e o abençoe. Meus queridos, a nossa palavra para hoje é em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, onde encontramos: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Podemos trabalhar hoje sobre um tema, a paz de Deus. É o que o texto fala, paz de Deus. Seja tudo conhecido diante de Deus, para que possamos ter paz. Nós normalmente, quando nos relacionamos com os irmãos ou chegamos em algumas igrejas, normalmente alguém diz paz do Senhor, ou paz de Deus, conforme os irmãos da congregação sempre falam paz de Deus. É um desejo, é um cumprimento, é verdade. O judeu, shalom, paz. Então o que acontece? Nós aqui chegamos e sempre falamos sobre a paz de Deus. Mas parece que essa paz começa a reinar em nossas vidas. Para que essa paz comece a atingir o nosso coração, eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Paz, expressada nas Escrituras, paz de Deus, não significa que vai ficar tudo zen, tudo numa boa. Isso não, é a paz de Deus. O que eu preciso ter é aquela intimidade com Deus. O que o texto está dizendo? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Olha bem, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Agora, peraí, você está sem paz? Meu irmão, às vezes qualquer probleminha tira o nosso sono. Qualquer questão, nós ficamos angustiados. Não confiamos que Deus pode resolver os nossos problemas, sabe por quê? Porque parece que nós estamos um pouquinho distante da oração. Antes as vossas petições, a minha petição, a minha necessidade, só pode ser conhecida diante de Deus pela oração, pela minha súplica, e eu agradecendo por tudo aquilo que Ele vai fazer por mim. Agora muda tudo. Aí sim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo. Você não tem paz, não está bem, está bem angustiado, cheio de problemas? É porque, infelizmente, as suas petições não estão chegando diante de Deus, se é que está acontecendo petições. Será que eu estou de verdade começando o meu dia falando com meu Deus? Será que eu estou começando o meu dia apresentando minha esposa, meus filhos, aqueles que me cercam, a igreja do Senhor, para Deus? Esta faz a diferença da nossa vida cristã. É aqui, meus queridos, que nós precisamos buscar a Deus, como já disse em algumas mensagens anteriores. Eu tenho que orar pelos meus inimigos e pelos meus amigos, por aqueles que me amam, por aqueles que me odeiam. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ter paz. É complicado, é complicado. É complicado alguém levantar uma calúnia ou te acusar de alguma coisa e você ter que ficar calado, quieto, deixando Deus fazer o seu trabalho. Porque Ele conhece todas as coisas. Conhece todas as coisas. Quantas coisas simbólicas nós temos na igreja? Nós temos batismo, que é um simbolismo, temos ceia, que é um simbolismo, e temos, enfim, algumas outras coisas na igreja que são simbólicas. Elas não são doutrinas. E às vezes as coisas que não têm nenhum valor para a salvação, batismo salva? Claro que não. Ceia salva? Claro que não.
Qual que é a função disso? Simboliza para mostrar para todos que agora, a partir de agora, do meu batismo, eu começo uma nova vida e eu estou morrendo, estou sendo crucificado com Cristo, estou sendo sepultado e vou renascer. Vou renascer para uma nova vida, para um novo mundo, para servir a Cristo Jesus até o dia que Ele me chamar. Bom, mas agora eu estou vivo por enquanto, então o que eu vou fazer? Agora eu vou participar da minha ceia do Senhor, outro simbolismo, que é simplesmente... Você está vendo aqui o que está dizendo o texto? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? O apóstolo quer dizer com isso? Pensamentos em Cristo. É porque nós temos uma mentinha bastante esquecida, e nós esquecemos até dos grandes esforços de Jesus pelas nossas vidas, que foi a sua crucificação e ressurreição. Então a ceia é só para você não esquecer. Não tem outra coisa nela. Só tem, o motivo é você não se esquecer. Para você não esquecer. Nós precisamos ter a nossa tranquilidade, ter os nossos corações quietos, para que Deus, na verdade, trabalhe em nossas vidas com razão e com verdade. Meus irmãos, tem um monte de mensagens saindo dos nossos púlpitos em muitos lugares, em muitas igrejas. Eu não estou definindo nenhuma, porque a igreja é muito séria por aí. Nós temos povo de Deus por aí em muitos lugares, que eu conheço, homens de Deus que estão sempre orando. Sempre orando. Eu tive um pastor, o meu primeiro pastor, na verdade, chamado, o homem que me batizou, inclusive, chamado Guilherme Rodrigues Pereira. Eu nunca esqueci desse homem. Na cidade de Assis, aqui no estado de São Paulo. E este homem, eu nunca encontrei esse pastor no templo que não estivesse ajoelhado. Eu nunca encontrei ele que não estivesse orando a Deus. Sempre ele esteve orando, buscando a presença do Senhor. E uma vez eu entrei bem em silêncio na igreja, bem de manhã. Talvez não era nem 6 horas direito. Eu empurrei a porta da igreja, que eu vi uma frestinha aberta. Empurrei e entrei na igreja. Ele disse, sem virar para trás: Vanderlei, ajoelha aqui do meu lado. Eu fiquei quase desesperado. Como é que ele não olhou para mim e sabia que era eu que estava ali? Ajoelhei do lado dele e fiquei orando um bom tempo junto com ele por aquela manhã, para depois ir até o trabalho. Esse texto nos mostra, meus irmãos, nos mostra com clareza que precisamos ter paz com Deus, e os nossos púlpitos precisam ser usados por homens de Deus que falem a verdade, que vamos parar de iludir e enganar as pessoas. Vamos parar de fazer uma prática de púlpito, a qual na verdade não desperta as vidas acerca da vinda de Jesus e quanto à realidade da eternidade. Vamos parar de querer confortar as pessoas, dando a elas apenas esperanças que não são verdade. Nós estamos num mundo o qual jaz no maligno. Aqui é difícil fazer as coisas conforme as promessas que às vezes acabamos fazendo. Esse texto nos mostra o que fazer para que os nossos corações inquietos, preocupados, sejam preenchidos com a paz de Deus. Apresentar a Deus a Deus em oração tudo, literalmente tudo, o que nos oprime, sem esquecer de agradecer também. Afinal, mesmo em meio aos problemas e tristezas, não falta um motivo para a gratidão. A consequência será que a paz de Deus guardará o nosso coração e nossos pensamentos. Esses pensamentos referem-se a toda a nossa razão, a nossa mente. Por natureza, o nosso raciocínio fixa-se sempre nas preocupações e problemas. Isso consome nossas forças e nos deixa infelizes. Mas quando apresentamos tudo a Deus,
deixamos tudo por conta dele, nossos pensamentos acabam sendo libertados desse peso e teremos a mesma experiência que outrora o salmista teve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha vida. Salmo 94, 19. Precisamos nos lembrar da grandeza e da onipotência de Deus, que é por nós, e realmente confiar pela fé que Ele tudo pode. Então seremos capazes de lhe entregar os nossos problemas. O grande e sublime Deus está acima de tudo, nada pode inquietá-lo, atrapalhar seus planos ou atingi-lo de alguma forma. Por isso, Ele é a paz absoluta. Quando andou na terra, o Senhor tinha essa paz consigo e chamava de minha paz. João 14, 27. E agora, esta paz está acessível pela graça que Ele nos concede a nós por meio da oração cheia de fé e confiança nele. Meu querido irmão, tenha um bom dia e pense nisto com amor.